uma conversa que chegou até a nossa repórter Paloma Poeta, lá do Rio de Janeiro, do nosso jornalismo do Rio de Janeiro. E ela, por meio do nosso diretor de jornalismo de lá, o Luiz Piratininga, meu xará, essa conversa chegou até mim. Eu falei, olha, a fonte é sigilosa, a pessoa não se identifica, mas o que dá para compreender é que um microfone escondido foi instalado dentro da casa do Aguinaldo Timóteo. E esse microfone escondido captou conversas importantes. Captou conversas onde o cantor fala do medo. Nesta conversa estavam na casa o Timotinho, que é o afilhado. Eu já quero dizer que não foi o Timotinho que me mandou esse áudio veio por meio do Rio de Janeiro. O Timotinho é um menino também que só quer colaborar, um menino do bem. Estavam o Timotinho confirma a presença no dia dessa confusão. Estava a menina de 14 anos, estava o Aguinaldo Timóteo, era a véspera do aniversário dele, e também estava a mãe desta menina de 14 anos, que se chama Luciana. E esta conversa ganha contornos importantes numa discussão entre a mãe da menina, a mãe biológica, e o cantor Aguinaldo Timóteo. Ele fala sobre o medo de se trancar dentro do quarto, ele fala sobre a morte e outros pontos importantes. Me coloca, por favor, a primeira parte desses áudios que foram obtidos pela gente. Quando cheguei muito cansado, dormi pra caramba, acordei hoje 6 horas da manhã, também. Pra que você quer a chave do quarto? Se você não gosta de ver. ver. E a vontade na minha cama, vendo televisão. Quando eu acordo, a televisão tá ligada. Eu desmaio, eu não durmo, eu desmaio, eu sou um velho. E o que a chave tem a ver com isso? Quando você está com a porta fechada, você fica à vontade na sua cama vendo televisão. E você tranca a porta? Claro, minha filha. Aliás, não é a primeira vez que eu deixo aberto, que eu deixo sem trancar e alguém vai aliar. Vejam só, o Aguinaldo Timóteo reclama que alguém tentou entrar no quarto dele. O Aguinaldo, preocupado, diz que não é a primeira vez que ele deixa a porta sem trancar, que ele deixa a porta sem a chave e que alguém tenta mexer no quarto dele. Percival de Souza, a filha nesse momento da conversa, num microfone escondido dentro da casa, tenta colocar panos quentes, tenta acalmar o pai, e vocês vão ver que no decorrer dessa conversa, o Aguinaldo é muito carinhoso com a filha, diferente da relação com a mãe da menina, Percy. Exatamente, quer dizer, aí fica claro que ele está temeroso de alguma coisa, esse negócio de querer ficar vendo televisão, que ele praticamente desmaia e não dorme, diz que é uma pessoa já de idade, isso não é bem assim. Agora, eu soube depois disso tudo, Bate, soube comprovadamente que esse receio dele em preferir ficar trancado no quarto, o levou a ficar alguns dias em São Paulo e não no Rio de Janeiro, a ficar num hotel no Lago do Arocho. Eu comprovei isso, Bate. Ele ficou num hotel com medo de ficar no apartamento. Ficou pelo menos 3 dias num hotel no Lago do Arocho, com esse tipo de receio. Ele estava com muito medo mesmo, estava temeroso, estava receoso. Ele temia que fizessem alguma coisa com ele. Isso é um fato comprovado, isso, inclusive, pelo que eu acabo de revelar aqui, Bate. Muito bem, nós vamos continuar agora a sequência dessa conversa, até quando a voz é atribuída à mãe desta menina, a mãe da Kate, uma senhora que se chama Luciana, uma mãe que, segundo a defesa aí a pessoa que responde pela menina, né, o tutor, o responsável, o inventariante voluntário, não tem nenhuma condição de cuidar da menina, tanto que ela estava sob os cuidados do Timóteo. Vamos ver. Lembra aquela vez que você passou mal? Um apartamento mobiliado maravilhoso. E veio me chamar aqui porque você não estava sentindo falta de ar, até que o ano você estava dormindo com a mulher. Quando eu fui, e você passou mal? Não. Quando eu fui para o me levou, foi o Anderson, a mulher dele. Então. Você não tem carro?
Você não Então, que você me chamou aqui, falou que tá passando mal. E se você passar mal dentro do quarto e o quarto tá trancado? Você pode ligar pra Kate no telefone pra ela abrir a porta. Eu não sei como a Kate pensa. No caixão integra. Qual é o problema? Eu já estou com 84. Tem gente que mora com 25, com 30, com 50. Eu vou fazer, se Deus quiser, amanhã, 84. Sempre assim que eu faço. Só que essas pessoas que estão me acusando de roubar as coisas Não te roubei, não te vão roubei de nada. de roubar a chave. Inclusive o Jean vai ser intimado para ir na delegacia e na Polícia Federal, que eu não sou trouxa. Olha, vocês vejam que esta conversa, eu repito, agora sim, viu, Rafa? Agora tá tudo esclarecido para mim. É a voz atribuída à mãe biológica da criança, demonstrando interesse de que a porta do quarto do Aguinaldo Timóteo permanecesse aberta. Pode pôr a conversa ali, ó. Se eu morrer... Não, do lado direito, Edu, isso. Se eu morrer, o Aguinaldo diz, coloca no caixão e enterra, qual o problema? Eu já tô com 84, tem gente que morre com 25, 30, 50, eu vou fazer, se Deus quiser, amanhã 84. Já tive AVC e princípio de infarto. Agora, qual o interesse desta mulher que não tinha relação sentimental com o Aguinaldo Timóteo? A relação deles era para discutir sobre a Kate, sobre a menina que ele encontrou na porta do gabinete dele, quando vereador em São Paulo. Qual pode ser o interesse desta mulher? Não é marido dela, não é namorado dela, não é noivo dela, não é pai dela. O que ela tem de direito de entrar no quarto do Aguinaldo Timóteo? Na casa dele, ele não tem o direito de escolher se a porta dele vai ficar aberta ou trancada? Tá na casa dele, poxa. Percival. Exatamente, né? É um direito que não pode ser contestado por ninguém. Ele preferia isso. Agora, o que nós precisamos ver, analisar bem, Obate, é por que ele fazia essa opção. Porque ele quer ficar trancado, ele se sente ameaçado, se sente em risco, e porque esse súbito interesse da mãe biológica. A mãe biológica, a vida toda da menina, dos 2 aos 14 anos, foi de absoluta indiferença. Ela nunca deu importância alguma para a menina. Ela era e é moradora de rua, Obate, vive na rua. Então fica evidente que depois de tudo o que aconteceu, ela está de olho também em parte da herança do Aguinaldo Timóteo. Ela também quer dinheiro. Essa é a razão única de tudo isso. Até o companheiro dela, mãe biológica, apareceu, Obate. Até ele, de repente, que nunca deu a mínima bola para a menina, surgiu em cena. Ele está falando de direitos, de percentuais na herança, da idade que ela, até quando ela pode tomar uma decisão, os 40 anos de idade. Quer dizer, um súbito interesse da mãe biológica, do pai, e desalojar o Aguinaldo desse apartamento onde, às vezes, quando ele estava em São Paulo, ficava. Tanto que, repito, ele foi ficar por uns dias no hotel no Lago do Arocho, em São Paulo. Bate. Olha, o que eu quero entender é o seguinte: se o Timóteo está na casa dele, ele escolhe se vai trancar a porta ou não. O que a mãe biológica dessa menina tem de interesse no quarto do Aguinaldo Timóteo? Isso que não está batendo. Por essa conversa que o Edu puxou para mim aqui, olha, só que essas pessoas estão dizendo que eu estou roubando, estão me acusando de roubar as coisas. Percival, o que nos dá a entender pelo diálogo, que vai continuar, você que está chegando de todo o Brasil, nós estamos mostrando em primeira mão aqui uma conversa que foi gravada, um microfone que foi escondido por alguém dentro da casa do Timóteo, registrando a preocupação dele com a presença indigesta da mãe biológica da criança dentro da mansão no Rio de Janeiro. Quando ela diz que as pessoas estão me acusando de roubar as coisas, e se o Aguinaldo está preocupado em dormir com o quarto trancado, é de duas uma. Ou ele teme que essa moça possa ser capaz de entrar para fazer uma maldade com ele enquanto dorme, ou
ele teme que essa moça possa entrar no quarto para pegar algo dele, para mexer algo dele. A documentação, inclusive, né, já foi dito aqui nesse programa, a documentação da adoção dessa criança ficava trancada no quarto dele, Percy. Agora, Bate, eu quero desenvolver um raciocínio, mas preciso que você mesmo me responda o seguinte. Ele ficar trancado, esse desejo dele, se refere à casa no Rio de Janeiro ou ao apartamento em São Paulo? Você sabe isso? Sei sim, a casa do Rio de Janeiro. Foi na mansão do Rio de Janeiro. É a casa no Rio de Janeiro. Bom, ele fica evidentemente que pelas circunstâncias, por tudo que já tinha acontecido, até porque no apartamento em São Paulo, não sei quem foi, não sei de quem seria a autoria, mas foram sim subtraídas muitas coisas desse apartamento na Rua Augusta, em São Paulo. Então ele vivia temeroso. Ele estava realmente muito desconfiado de alguma coisa. Ele até imaginar que alguém pudesse entrar contra a vontade no quarto dele, eu acho que num raciocínio normal não seria por parte de alguém que quisesse se apoderar de algum objeto dentro do apartamento, e sim o alvo fosse ele próprio. Ele estava temeroso que fizessem algo contra ele, Aguinaldo Timóteo. Estava com receio disso. Estava com medo disso. Por isso ele usou esse argumento. Se eu morrer, se eu estiver sozinho, tiver um mal súbito lá, e daí? Morreu, enterra. Mas ele está preocupado e quer ficar lá trancado para que ninguém consiga entrar no quarto, Bate. Vem para cá, por favor. E é impressionante a doçura dessa menina. Mesmo essa menina, né, na época tinha 13 anos, dessa discussão, foi na véspera do aniversário dele, sendo uma menina que vivia em condição de rua, de acordo com a família do Timóteo, vivia numa situação muito triste, de miséria, o Aguinaldo pega. E o que eu acho, tá? Aí o que eu acho? Que como o Aguinaldo não estava conseguindo acertar a papelada, né, a parte jurídica da adoção, e como ele já tinha esse laço de anos, e a menina já tinha ele como pai, ele teve que ir aguentando a mãe. Tenho a impressão que seja isso. Porque você imagina, a mãe biológica, tem uma pessoa ligada à família que diz, uma fonte nossa, que essa mãe aparecia na casa de vez em quando, cadê minha filha, cadê minha filha? Passava um dia, tomava um dinheiro e ia embora. Uma fonte ligada ao Timóteo diz isso. Se é verdade, a justiça que vai analisar tudo, que seja colocado à luz da justiça para decidir. Só que não tem outro motivo. Se ele já tivesse com a papelada pronta e essa mulher cuidava da menina dessa maneira tão triste, de miséria, não tem condições de manter a filha, olha, minha filha, tá aqui, papel, responsável sou eu, você retire-se da minha casa. Você se retire da minha casa. Mas o Aguinaldo, tão coração mole, dava lugar para a mãe biológica dormir, tratava na medida do possível com carinho essa mãe biológica, mas ele teme, pelo histórico que ele conhece dessa mãe, que a porta do quarto permanecer trancada enquanto a mãe dela estivesse dentro da casa. Quando a mãe não estava dentro da casa, a porta ficava aberta à noite. Vamos seguir a conversa, por favor. Arrumou pra você! Pai, Oi, minha filha. Pera, minha filha. Desculpa. vocês não entendem nada, cara, eu não Meu filho, entendo eu estou nada. doente de raiva das pessoas quererem mandar na minha casa. Eu estou doente de raiva. Eu tô doente de ver vocês brigarem. Na minha casa, não, na nossa casa. Na sua casa. Nossa! Olha só, aí a filha, né, por mais que ela tenha tido essa experiência de viver em condições desagradáveis, de condição de pobreza, é a mãe dela. É a mãe dela. Eu acho que, né, a menina é tão doce, tão decente, que ela perdoa a mãe por tudo que ela viveu nas ruas. E acha que ali ela seria mediadora. Olha só, a menina com 13 anos de idade, já calejada, assumindo ali uma responsabilidade de conciliar o que o Aguinaldo dizia com o que a mãe fazia. A menina respondia, né, com respeito ao Aguinaldo
e, ao mesmo tempo, ela não queria desamparar a mãe. Mesmo tendo a consciência de que a mãe era um ser indigesto dentro dessa casa. Mas a menina, ao mesmo tempo, eu acho que, pela conversa, né? Pelo que a gente está ouvindo aqui da conversa, pode colocar essa última conversa que foi para o ar, por favor, no letreiro. O que me parece que o Aguinaldo queria ser sutil em respeito à filha. Ele era sutil com a mãe da menina em respeito à menina, porque para a mãe o Aguinaldo não estava nem para ir. Não estava nem aí, com toda razão, a casa é dele. E a mulher, porque é mãe biológica, quer chegar e botar banca dentro da casa, dizer se o quarto dele tem que ficar aberto ou destrancado, pode soltar a conversa, olha lá. Ele pede desculpa para a filha, olha, minha filha, perdão, pode abrir o áudio. De raiva das pessoas quererem mandar na minha casa. Coitado do que ele estava passando. Eu tô doente de ver vocês brigarem. Na minha casa, não, na nossa casa. Na sua casa. Nossa. Coitado. Falou com você. Percival, ele teve muito, eu acho que inclusive, dizem que aborrecimento, chateação, angústia, esses sentimentos, não é, fazem muito mal para o coração, fazem muito mal para o cérebro, para o corpo humano. Mas é difícil você ter paciência numa situação como essa, Percy. Ele era um doce com a filha e ele aguentou, Percival, pelo que eu estou vendo nessa conversa, um maremoto, um terremoto dentro de casa para não explodir, tendo que engolir essa mãe biológica até que a filha tivesse um documento para que ele pudesse morrer tranquilo.